Eu vou encontrar, mesmo na direita, bolsonarista, e na esquerda, pessoas que não cometem o crime. Estar na política você consegue fazer sem se sujar. Mas você não acaba fechando os olhos pra muita coisa? Lá dentro... Uma pessoa lá dentro, entendeu? Até porque... Eu Assim, falo pra Malu, né? Já me perguntaram várias vezes, você não pretende entrar na política? Eu falo, cara, não, porque o círculo à minha volta seria muito insalubre. Você tem que ficar dando tapinha nas costas de cara vagabundo. que faz um monte de coisa errada, entendeu? É. Você pode até não se envolver, mas você vai ter que apertar a mão do cara, você vai estar junto. Você tem que entender o deputado como se fosse uma espécie de um advogado seu, que vai ter que ser colocado pra negociar com os bandidos. É isso. E o deputado tem que saber isso. Que ele tá ali numa posição de andar com gente insalubre e ter que negociar e ser simpático com gente escrota. Vou dar um exemplo, para passar um projeto de lei, vou dar um exemplo do Kim. Ele precisa convencer vários deputados do Centrão que estão no orçamento secreto. A maior parte dos votos para passar os projetos vão cair nesses caras. O interesse desses caras não é nem um pouco republicano. Eles sabem que o Kim não é do esquema. Então, existe um limite na relação. Só que você vai ter que lidar com o cara. Você vai ter que lidar com o cara mesmo sabendo que ele tá desviando o dinheiro da saúde na cidade dele, que ele tá vendendo o voto dele pro governo dentro de uma determinada circunstância. É muito escroto. E assim, é cada vez mais escroto com quanto você vai entrando. E conforme você vai afundando nisso, você vai percebendo que a política, especialmente a brasileira, é uma das coisas mais, desculpa o termo, escrotas do mundo. Eu quis fazer esse mergulho, e eu tornei minha pré-campanha uma espécie de uma terapia sobre o que é a política brasileira. Que eu quis fazer isso para as pessoas. Porque todo mundo fala assim, o problema do Brasil é o STF. A STF é um problema no Brasil desde 2012. Se a gente falar que, o problema é o STF... a gente está olhando um recorte imediato de um problema que é consequência de algo maior. O STF é consequência de um sistema político que necessariamente é corrupto e que precisa da Suprema Corte garantindo esses elementos. Tanto que os superpoderes do STF vêm no fundo de um acordão que foi proposto pelo Romero Jucá, que é lá de Roraima, naquele famoso áudio que vazou dele, que a gente precisa fazer um grande acordo com o Supremo e tudo. E ali estava dando a linha do que precisava ser feito com o Alexandre de Moraes, do inquérito, de destruir a Operação Lava Jato, e depois ele indo pra cima do Bolsonaro, ou seja, todo aquele desenho foi um desenho que esses caras montaram. Mas o que é a política brasileira? Quando eu comecei a rodar interior do Pernambuco, interior do Ceará, interior do Maranhão, eu comecei a olhar, cara, e eu comecei a mostrar para as pessoas, isto aqui não existe, isso aqui é uma fantasia, milhares, estou falando milhares, bem no plural, de cidades que não têm a menor capacidade de sustentar, que vivem de dinheiro que é coletado de você, que tá aqui, você, dele, que tá ali atrás do monitor, das pessoas que estão assistindo. Esse dinheiro vai pra lá, esse dinheiro é roubado quase sempre, as emendas que saem de Brasília e vão para esses municípios são desviadas, a população vende o voto pro político corrupto, a população não exige nenhuma melhoria em termos de indicadores de saúde, segurança, educação, nada. E ela vai vendendo o voto dela, e esse jogo vai rodando, e esses caras, em última instância, são os caras que elegem os deputados do Centrão, que em Brasília vendem o voto, que estão em todos os esquemas de corrupção, que acabam colocando, vamos dizer, no TCU, nas famosas indicações que ninguém acaba vendo, Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas estaduais, ministros do STF, seus representantes, e aí você percebe aquilo que eu falei no começo do programa, que nós somos administrados por pessoas do Amapá, de Roraima, do Maranhão, do Piauí, e isso não faz nenhum sentido. Vou dar um exemplo aqui, uma analogia. Não sei se estou falando demais, tá? Que essa analogia é bem cabível. Imagina a União Europeia. Na União Europeia, você tem países que estão em condição melhor, condição pior. Mas quem manda é a Alemanha e França. São as maiores potências econômicas, militares, onde há boa parte da criação, os empregos de qualidade. Beleza. E aí você tem os países menores, que eles têm que obedecer critérios, inclusive, para continuar recebendo dinheiro, como foi a Troika funcionando na Grécia, em Portugal, etc. Agora imagina se a União Europeia fosse de fato administrada por gregos, portugueses e irlandeses. Eu amo esses 3 países. Dito isso, não faz sentido. Sim. O Brasil é isso. Ele é uma federação em que São Paulo, Paraná, Minas são administrados pelo Alcolumbre do Amapá. Que o Ciro Nogueira, do Piauí, manda na gente. E qual o problema disso? Não tenho nada contra o Estado em si. Agora, é como você pegar a pessoa que tem o pior Estado, com os piores indicadores, com as piores práticas políticas e botar pra mandar nos outros lugares. E isto é o que isso, em última instância, é o que gera o STF com superpoder, é isso que, que gera os altos impostos que a gente paga, que gera corrupção, que gera a impossibilidade de você ter um país sério. Só que ninguém nunca teve coragem de botar o dedo nessa ferida. E eu falei, vou colocar, porque o verdadeiro sistema é esse. Não, o sistema, sei lá, o André Esteves sentou com o Alcolumbre. Não, o sistema é diferente. O sistema começa com um prefeito, uma cidade de 2.000 habitantes, cujo dinheiro, cujo orçamento vem 97% de repasses da União. O sistema começa ali.
E ele vai avançando pros políticos, pros grandes deputados, pros grandes senadores, e aí esses caras fazem um esquema em Brasília. E esse é o problema que faz que o Brasil não dê certo. E como acabar com isso, cara? Porque o Giordano Bruno, ele tinha uma frase que era muito interessante. Ele falava que é muita ingenuidade pedir para aqueles que têm o poder para reformarem o poder. E aí digamos que você seja eleito, mas tem uma base forte no Congresso. E o STF também tá lá, né? Porque hoje em dia ele também... vocês legislaram isso? Não quero. Não vai ter. E esse é um esquema muito rentável para quem tá na política já há bastante tempo. Como você disse, tem um pessoal que tem dinheiro, que quer fazer políticas de curto prazo, mas esse pessoal pensa a longo prazo, em intervalos maiores, né? E, inclusive, eu fico curioso para saber a sua opinião sobre se tem alguém realmente que manda no Brasil, dado o que o Vorcaro fez. Porque o Vorcaro, ele era um banqueiro de um banco pequeno, que ficou médio, por conta das captações que ele fez com os CDBs do Banco Master, oferecendo, né, rentabilidades muito mais altas do que o normal que você vê no mercado. E esse cara, ele comprou todo mundo. Porque tem gente de esquerda, gente de centro, gente da direita, ele basicamente comprou todo mundo. Eu pensei, cara, o Vorcaro fez isso sendo banqueiro médio. O que alguém realmente com muito poder econômico, tipo se o Elon Musk quisesse, ele comprava o Brasil, pô. Sim. Sim. O que o Vorcaro provou é que a ascensão, quando você dispõe de um fluxo de caixa recheado, que é o que eles fizeram com o Credit Sexta, isso alimentou os CDBs deles, e com caixa, com dinheiro na mão, você pode ir comprando quem você precisa comprar e com base nisso você começa a gerar mais dinheiro. Ele entra num ciclo virtuoso em que o grande ativo é a compra da autoridade. A autoridade é a chave que você abre para você fazer mais dinheiro. Eu tava vendo, por exemplo, tô fazendo aqui um podcast para meter provocação aí para muita gente, pro Tarcísio. Tarcísio recebeu doação do Fabiano Zettel, ligado ao Vorcaro. O Tarcísio fez uma venda muito estranha da EMAI. Por que a EMAI foi vendida pro Tanuri, que é o sócio oculto, o verdadeiro dono do Banco Master? E por que um cara ligado a... Por que a Ambipar estava envolvida nisso e o cara da Ambipar foi parar na Sabesp, que foi privatizada também pelo Tarcísio? Por que o Tanuri, após comprar a EMAI, ele sai fazendo emissão de dívida e essa emissão de dívida foi utilizada para comprar títulos do Let's Bank? Ele comprou uma estatal para emitir dívida e comprar títulos do Let's Bank. Aí o mesmo Tanuri vai no Paraná do Ratinho, parceiro de negócios dele, e aí ele compra... Foi a Copel, e fez a mesma coisa com, acho que não sei se foi o Will Bank ou com o próprio Banco Master. Ou seja, cada chave de acordo político que você abre uma porta em que você tem possibilidade para emissão de mais dinheiro e de dívida, e aí você vai rodando aquele sistema. Até uma hora que o sistema, essa pirâmide ia colapsar, e aí eles foram enfiar ou no FGC ou no BRB. Era o plano dele. Essa ascensão, a gente percebe que ela é muito fácil. Eu conversando até com pessoas no mercado financeiro, os grandes banqueiros brasileiros se assustaram. E se você reparar, o plano era perfeito se não fosse o Banco Itaú. Porque quem fez aquela famosa matéria do Piauí, que, né, começou a falar, olha, tá acontecendo um negócio muito grande, que era o caso do Vorcaro, foi basicamente a mando da família dona do Itaú. E o Itaú falou, cara, isso aqui é inaceitável. E ele foi pra cima. E aí o sistema financeiro tradicional, normalmente Itaú, foi pra cima do Vorcaro, e aí entra a Rede Globo, e aí todo mundo vai olhando e falando, nossa, o cara comprou todo mundo. E essa é a verdade, ele comprou absolutamente todo mundo. E foi rápido e fácil. O que eu acho, porque foi rápido e fácil. O escândalo do Master, ele acelera mesmo quando acaba a Lava Jato. E quando não tem mais prisão em segunda instância, e quando todo mundo entendeu que se não tem mais prisão em segunda instância, basta ter contatos no STF e no STJ, que você pode fazer os grandes negócios brasileiros e nada vai acontecer. Eu acho que foi essa motivação do... Pô, ficamos entre 2014 a 2020, todo mundo morrendo de medo que a Operação Lava Jato vai te pegar, todos os amigos foram presos, sabe? Os caras do PMDB foram presos, os caras do PT foram presos, tá todo mundo preso, Marcelo Debrecht foi preso, puta, acabou, vamos voltar pra festa. Aí eles soltaram aquela energia roubalhenta deles, de anos de retenção, ali, e acharam nada vai acontecer. É por isso que o Alexandre de Moraes tinha um contrato lá com a Viviane Barsi, é por isso que o Toffoli entra no jogo, todo mundo entrou. É curioso que o valor que o Flávio pega pro filme seja basicamente o mesmo valor que o Alexandre de Moraes pega no contrato com a esposa dele. A gente começa a olhar essas coisas e fala, ó, todo mundo entrou no game. E realmente todo mundo entrou no game. E o desenho que é feito é para nada acontecer. Agora você falou uma coisa muito interessante que é, o sistema não vai querer se autorreformar. E não vai. Não vai. O desenho que está sendo feito por todos. Envolve os Bolsonaro, envolve o PT, envolve o próprio STF, saber quem vão ser os bodes expiatórios e vão ser jogados pro sacrifício para você ter o menor dano possível pros agentes. É um equilíbrio instável, é meio quase teoria dos jogos. Não pode ferrar muito pro Flávio se não abre uma porta que vai poder ferrar muito
para outro. Então, todo mundo tem que, né, aquela famosa ninguém solta a mão de ninguém, versão de esquerda à direita, de todo mundo envolvido. Então, acho que tem um equilíbrio instável. O que a gente precisa fazer? É a tese das contra-elites. Nós temos que formar uma contra-elite. E o que é uma contra-elite? Não é só o povo que resolve, porque o povo tá tomando detergente, e o povo tá, assim, o povo no Centro-Sul tá tomando detergente pro Flávio, e o povo no Nordeste tá agradecendo que o Lula vai dar um vale gás. Ou seja, o povo, nunca é o povo que resolve as coisas. Você tem que formar elites, pessoas em posição de poder com esclarecimento, que vão ajudar a desatar esse nó. E aí, por isso que eu fico desesperado com a galera de mercado financeiro, galera do empresariado, galera do agro, que não tem saco pra entender isso, que se a gente organiza essas pessoas certinho, você começa a quebrar esse jogo. Como eu disse, o escândalo do Banco Master precisa de um Banco Itaú pra você desmontar. Esse jogo só existe porque o Itaú quis. E não é que o Itaú é lindo, maravilhoso, não tô fazendo defesa nenhuma do Itaú. É porque ele virou um problema pro Itaú. Que tal as pessoas terem uma visão mais de longo prazo? E que tal a gente organizar pessoas que na prática não têm poder? E sendo bem claro, qualquer empresário aqui em São Paulo tem muito menos poder do que um político do Maranhão. É um exagero em alguma coisa, mas proporcionalmente não tem comparação. Então, nós somos uma contra-elite. O Brasil produtivo é uma contra-elite. O Brasil que quer trabalhar e viver dos próprios recursos é um Brasil que tem que se rebelar contra esses caras. Por isso, quando eu vou no Nordeste, e por isso que eu cresci nas pesquisas no Nordeste, eu encontro um maranhense, eu falo, você tá puto, né? Você tá puto que você tá ralando e você tá vendo um cara do teu lado aqui vendo de Bolsa Família e arrumando um emprego na prefeitura. Ele tô puto mesmo. Tô pistola, tô com você. Então, esse cara é nosso aliado. A gente tem que se aliar com todo mundo que quer trabalhar e produzir e a gente formar uma frente pra derrotar os vagabundos, porque os vagabundos não são muito inteligentes, eles só são ousados. Se você gostou desse vídeo, nos ajude. Deixe seu like e inscreva-se no canal.